Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Misteriosamente, uma fenda para outra dimensão se abre no fundo do Oceano Pacífico. Desta fenda, brotam criaturas gigantescas, sedentas por destruição, que os seres humanos apelidaram de kaijus. Ninguém sabe exatamente o objetivo que cada uma dessas criaturas tem, mas o que o mundo presencia é uma devastação em massa de cidades e países inteiros. Todas as armas de defesa dos seres humanos foram usadas contra essas criaturas, mas nenhuma teve sucesso. Para revidar a altura desses terríveis monstros, foi criado então o Projeto Niger, que são gigantescos robôs ligados, de forma neural, a 2 pilotos simultaneamente. Poucos homens eram compatíveis com o sistema Niger, e esses homens tornaram-se heróis na luta contra os kaijus. Quando um Niger conseguiu sua primeira vitória contra um kaiju, uma nova chama de esperança nasceu no coração de toda a humanidade. Mas, para que eles possam ter uma vitória real, é necessário achar uma forma de fechar a fenda que existe no fundo do oceano, de uma vez por todas, para que esses monstros não ameacem mais o planeta Terra. Imagina o seguinte: tá tudo normal no mundo, até que do nada, bum! Uma fenda gigante se abre lá no fundo do Oceano Pacífico. Mas não é uma fenda qualquer. É tipo um portal para outra dimensão. E adivinha o que sai de lá? Uns monstros gigantes, enormes mesmo, que ninguém nunca viu antes. A galera começa a chamar esses monstros de kaijus. No começo, o pessoal até acha que é só um bicho perdido, um ataque isolado. Mas não, eles continuam vindo, um atrás do outro, cada vez maiores e mais destrutivos. As cidades costeiras são as primeiras a sofrer. Os kaijus aparecem do nada e começam a quebrar tudo, destruir prédios, pontes, tudo mesmo. É um caos. Os governos do mundo inteiro tentam lutar contra eles. Jogam míssil, tanque, avião, tudo o que tem. Mas nada funciona. Os kaijus são fortes demais e parece que quanto mais o tempo passa, mais fortes eles ficam. Então, a humanidade pensa: ok, não dá para parar eles com armas normais. Vamos criar algo gigante também. Aí nasce o Projeto Jaeger. Jaeger é o nome dos robôs gigantes que os humanos constroem para bater de frente com os kaijus. Eles são do tamanho dos monstros e são pilotados por 2 pessoas ao mesmo tempo. Por que 2? Porque controlar um bicho daquele tamanho com uma mente só é demais para qualquer ser humano. Então eles criam o sistema de ligação neural, onde 2 pilotos se conectam mentalmente e compartilham memórias, pensamentos e sentimentos para conseguir controlar o robô como se fosse o próprio corpo deles. Agora entra em cena o nosso personagem principal, Raleigh Beckett. Ele e o irmão dele, Yancey, são pilotos de um Jaeger chamado Gypsy Danger. Os dois são bons no que fazem e têm uma conexão forte, já que são irmãos e super próximos. Eles já enfrentaram kaijus antes e sobreviveram, então estão confiantes. Um dia eles recebem uma missão para enfrentar mais um monstro que está vindo destruir uma cidade. Eles vão com tudo, lutam, e até parece que vão ganhar. Mas o kaiju é mais forte do que esperavam. Durante a briga, Yancey morre, puxado do robô por uma das garras da criatura. Raleigh fica sozinho, ainda conectado mentalmente com a dor da morte do irmão, mas mesmo assim consegue pilotar o Jaeger sozinho e terminar a missão, meio na raça. Só que depois disso, ele não é mais o mesmo. Ele se sente culpado, triste, abalado e larga tudo, desaparece. Vai viver longe de tudo e de todos, trabalhando em construção, sem querer saber de Jaeger, de guerra, de nada. O cara tá quebrado por dentro. Enquanto isso, o mundo continua sofrendo com os ataques dos kaijus. Eles não param de vir e os robôs Jaeger começam a perder mais do que ganham. Os líderes mundiais acham que o projeto não funciona mais e começam a abandonar a ideia, apostando em construir um muro gigante ao redor das cidades. Só que spoiler, o muro também não segura os monstros. A situação tá ficando desesperadora. Os kaijus estão ficando mais fortes e mais frequentes. A humanidade tá quase sem opção. E é aí que o comandante do Projeto Jaeger, Stacker Pentecost, resolve procurar Raleigh de novo. Ele sabe que Raleigh já foi um ótimo piloto e acha que ainda pode ajudar, mesmo depois de tudo. Lembra do Raleigh? Aquele piloto do Jaeger que perdeu o irmão e sumiu do mapa? Então, ele tá lá,
trabalhando escondido num lugar meio esquecido, ajudando a construir um daqueles muros gigantes que os governos inventaram para tentar segurar os kaijus. Mas adivinha só? Não funciona. Um kaiju aparece, arrebenta o muro como se fosse papelão, e mostra que essa ideia de muro não serve para nada. Aí quem aparece de novo? Stacker Pentecost, o chefão do projeto Jaeger. Ele vai pessoalmente atrás do Raleigh. Chega lá e manda real. O mundo tá indo pro buraco, os Jaegers tá acabando, os kaijus tá vindo mais fortes que nunca, e a gente precisa de você. Raleigh até tenta recusar no começo, tá cheio de trauma, mas no fundo ele sabe que não pode ficar parado enquanto o planeta inteiro tá sendo destruído. Então ele aceita voltar. Agora o clima é outro. O projeto Jaeger não é mais aquela operação gigante espalhada pelo mundo todo. Tá tudo concentrado numa única base chamada Shatterdome, que fica em Hong Kong. Só restaram 4 Jaegers funcionando. 4. O negócio tá crítico. Quando Raleigh chega lá, ele encontra um monte de gente nova, mas tem uma pessoa que chama a atenção. Mako Mori. Ela trabalha com Pentecost, é super inteligente, centrada e tem um passado misterioso. Logo de cara, dá pra ver que ela e Raleigh têm alguma conexão, tipo, se entendem só no olhar. Aí vem a parte mais tensa. Raleigh precisa encontrar um novo copiloto, alguém com quem ele consiga se conectar mentalmente. E isso não é fácil, porque a ligação neural exige que as duas pessoas compartilhem emoções profundas. Não é só técnica, é sentimento. Eles fazem uns testes com vários candidatos, mas ninguém bate com ele. Até que Raleigh sugere que quer testar com a Mako. Pentecost, que é tipo um pai adotivo para ela, não gosta nada da ideia. Ele sabe que ela é boa, mas tem medo que ela se machuque. Só que não adianta. Raleigh insiste, Mako aceita e eles fazem o teste. O teste é intenso. Eles entram no drift, a tal ligação neural. E tudo parece dar certo. Até que memórias muito fortes da Mako começam a surgir. Ela revive o pior momento da vida dela. Quando era criança e um kaiju destruiu a cidade dela, matando todo mundo, e ela ficou sozinha no meio do caos, até Pentecost resgatar ela. A lembrança é tão forte que ela perde o controle dentro da simulação e quase ativa as armas do Jaeger por acidente. Depois disso, Pentecost diz: ela não tá pronta. Mas você vê no olho da Mako que ela quer lutar. E Raleigh também confia nela. Ele sabe que, apesar do susto, eles têm uma conexão forte. Enquanto isso, em outro canto da base, os cientistas Newton e Herman estão investigando o que está acontecendo com os kaijus. Eles percebem que os monstros estão ficando mais inteligentes, mais organizados. Newton tem uma ideia maluca: fazer um drift com uma parte do cérebro de um kaiju morto para tentar entender o que esses monstros estão pensando. É perigoso, mas ele tenta assim mesmo. E adivinha? Ele consegue. E o que ele descobre é sinistro. Os kaijus não são animais selvagens. São armas criadas por uma raça alienígena que vive do outro lado da fenda no oceano. Eles estão mandando esses monstros um por um para ir preparando a Terra para a invasão. Tipo um abre-alas para a chegada dos verdadeiros invasores. Enquanto tudo isso está acontecendo, os kaijus continuam atacando. 2 aparecem ao mesmo tempo e destroem os Jaegers que vão enfrentá-los. A situação está fora de controle. Não dá mais para ficar esperando. Pentecost sabe que precisa de todos os Jaegers disponíveis, então finalmente autoriza Raleigh e Mako a pilotarem juntos. Eles entram no Gypsy Danger e partem para a batalha. A conexão deles funciona e o robô volta à ativa com tudo. A luta vai ser dura, mas agora eles estão prontos para enfrentar o que vier. Gypsy Danger está de volta, com Raleigh e Mako no comando. Os 2 passaram no teste de conexão neural e estão prontos para meter a porrada nos kaijus. E, sinceramente, chega na hora certa, porque 2 monstros aparecem ao mesmo tempo e a coisa sai do controle geral. Lembra que só restaram 4 Jaegers? Então, 2 deles vão pro combate e tomam uma surra. Um deles é destruído na hora e o outro fica gravemente danificado. Os kaijus estão cada vez mais fortes, mais rápidos e pior. Agora eles têm estratégia. Tipo, não estão vindo aleatoriamente, eles estão coordenados, como se estivessem sendo guiados por alguém com cérebro. Não são só bichos bravos, são soldados obedecendo ordens. Enquanto isso, Newton, o cientista malucão,
continua estudando o que descobriu quando fez o drift com o cérebro de um kaiju. Ele se conectou com a mente dos monstros e entendeu o plano. Os kaijus são feitos por alienígenas, uma espécie super evoluída que mora do outro lado da fenda. Esses aliens já destruíram outros planetas e agora querem transformar a Terra no próximo lar deles. Os kaijus são tipo batedores, enviados para preparar o terreno. O mais louco é que quando Newton se conectou com o cérebro do monstro, os alienígenas perceberam. Ou seja, agora eles também sabem quem ele é. Isso deixa tudo mais tenso, porque significa que os inimigos também podem se adaptar às estratégias dos humanos. É tipo um jogo de xadrez, só que com robôs gigantes e monstros. Misteriosamente, uma fenda para outra dimensão se abre no fundo do Oceano Pacífico. Desta fenda, brotam criaturas gigantescas, sedentas por destruição, que os seres humanos apelidaram de kaijus. Ninguém sabe exatamente o objetivo que cada uma dessas criaturas tem, mas o que o mundo presencia é uma devastação em massa de cidades e países inteiros. Todas as armas de defesa dos seres humanos foram usadas contra essas criaturas, mas nenhuma teve sucesso. Para revidar a altura desses terríveis monstros, foi criado então o Projeto Niger, que são gigantescos robôs ligados, de forma neural, a 2 pilotos simultaneamente. Poucos homens eram compatíveis com o sistema Niger, e esses homens tornaram-se heróis na luta contra os kaijus. Quando um Niger conseguiu sua primeira vitória contra um kaiju, uma nova chama de esperança nasceu no coração de toda a humanidade. Mas, para que eles possam ter uma vitória real, é necessário achar uma forma de fechar a fenda que existe no fundo do oceano, de uma vez por todas, para que esses monstros não ameacem mais o planeta Terra. Imagina o seguinte: tá tudo normal no mundo, até que do nada, bum! Uma fenda gigante se abre lá no fundo do Oceano Pacífico. Mas não é uma fenda qualquer. É tipo um portal para outra dimensão. E adivinha o que sai de lá? Uns monstros gigantes, enormes mesmo, que ninguém nunca viu antes. A galera começa a chamar esses monstros de kaijus. No começo, o pessoal até acha que é só um bicho perdido, um ataque isolado. Mas não, eles continuam vindo, um atrás do outro, cada vez maiores e mais destrutivos. As cidades costeiras são as primeiras a sofrer. Os kaijus aparecem do nada e começam a quebrar tudo, destruir prédios, pontes, tudo mesmo. É um caos. Os governos do mundo inteiro tentam lutar contra eles. Jogam míssil, tanque, avião, tudo o que tem. Mas nada funciona. Os kaijus são fortes demais e parece que quanto mais o tempo passa, mais fortes eles ficam. Então, a humanidade pensa: ok, não dá para parar eles com armas normais. Vamos criar algo gigante também. Aí nasce o Projeto Jaeger. Jaeger é o nome dos robôs gigantes que os humanos constroem para bater de frente com os kaijus. Eles são do tamanho dos monstros e são pilotados por 2 pessoas ao mesmo tempo. Por que 2? Porque controlar um bicho daquele tamanho com uma mente só é demais para qualquer ser humano. Então eles criam o sistema de ligação neural, onde 2 pilotos se conectam mentalmente e compartilham memórias, pensamentos e sentimentos para conseguir controlar o robô como se fosse o próprio corpo deles. Agora entra em cena o nosso personagem principal, Raleigh Beckett. Ele e o irmão dele, Yancey, são pilotos de um Jaeger chamado Gypsy Danger. Os dois são bons no que fazem e têm uma conexão forte, já que são irmãos e super próximos. Eles já enfrentaram kaijus antes e sobreviveram, então estão confiantes. Um dia eles recebem uma missão para enfrentar mais um monstro que está vindo destruir uma cidade. Eles vão com tudo, lutam, e até parece que vão ganhar. Mas o kaiju é mais forte do que esperavam. Durante a briga, Yancey morre, puxado do robô por uma das garras da criatura. Raleigh fica sozinho, ainda conectado mentalmente com a dor da morte do irmão, mas mesmo assim consegue pilotar o Jaeger sozinho e terminar a missão, meio na raça. Só que depois disso, ele não é mais o mesmo. Ele se sente culpado, triste, abalado e larga tudo, desaparece. Vai viver longe de tudo e de todos, trabalhando em construção, sem querer saber de Jaeger, de guerra, de nada. O cara tá quebrado por dentro. Enquanto isso, o mundo continua sofrendo com os ataques dos kaijus. Eles não param de vir, e os robôs Jaeger começam a perder mais do que ganham. Os líderes mundiais acham que o projeto não funciona mais e começam a abandonar a ideia, apostando em construir um muro gigante ao redor das cidades. Só que spoiler, o muro também não segura os monstros. A situação tá ficando desesperadora.
Os kaijus estão ficando mais fortes e mais frequentes. A humanidade está quase sem opção. E é aí que o comandante do projeto Jaeger, Stacker Pentecost, resolve procurar Halley de novo. Ele sabe que Raleigh já foi um ótimo piloto e acha que ainda pode ajudar, mesmo depois de tudo. Lembra do Halley? Aquele piloto do Jaeger que perdeu o irmão e sumiu do mapa? Então, ele tá lá, trabalhando escondido num lugar meio esquecido, ajudando a construir um daqueles muros gigantes que os governos inventaram para tentar segurar os kaijus. Mas adivinha só? Não funciona. Um kaiju aparece, arrebenta o muro como se fosse papelão, e mostra que essa ideia de muro não serve para nada. Aí quem aparece de novo? Stacker Pentecost, o chefão do projeto Jaeger. Ele vai pessoalmente atrás do Raleigh. Chega lá e manda real. O mundo tá indo pro buraco, os Jaegers tá acabando, os kaijus tá vindo mais fortes que nunca, e a gente precisa de você. Raleigh até tenta recusar no começo, tá cheio de trauma, mas no fundo ele sabe que não pode ficar parado enquanto o planeta inteiro tá sendo destruído. Então ele aceita voltar. Agora o clima é outro. O projeto Jaeger não é mais aquela operação gigante espalhada pelo mundo todo. Tá tudo concentrado numa única base chamada Shatterdome, que fica em Hong Kong. Só restaram 4 Jaegers funcionando. 4. O negócio tá crítico. Quando Halley chega lá, ele encontra um monte de gente nova, mas tem uma pessoa que chama a atenção. Mako Mori. Ela trabalha com Pentecost, é super inteligente, centrada e tem um passado misterioso. Logo de cara, dá pra ver que ela e Raleigh têm alguma conexão, tipo, se entendem só no olhar. Aí vem a parte mais tensa. Raleigh precisa encontrar um novo copiloto, alguém com quem ele consiga se conectar mentalmente. E isso não é fácil, porque a ligação neural exige que as duas pessoas compartilhem emoções profundas. Não é só técnica, é sentimento. Eles fazem uns testes com vários candidatos, mas ninguém bate com ele. Até que Raleigh sugere que quer testar com a Mako. Pentecost, que é tipo um pai adotivo para ela, não gosta nada da ideia. Ele sabe que ela é boa, mas tem medo que ela se machuque. Só que não adianta. Raleigh insiste, Mako aceita e eles fazem o teste. O teste é intenso. Eles entram no drift, a tal ligação neural. E tudo parece dar certo. Até que memórias muito fortes da Mako começam a surgir. Ela revive o pior momento da vida dela. Quando era criança e um kaiju destruiu a cidade dela, matando todo mundo, e ela ficou sozinha no meio do caos, até Pentecost resgatar ela. A lembrança é tão forte que ela perde o controle dentro da simulação e quase ativa as armas do Jaeger por acidente. Depois disso, Pentecost diz: ela não tá pronta. Mas você vê no olho da Mako que ela quer lutar. E Raleigh também confia nela. Ele sabe que, apesar do susto, eles têm uma conexão forte. Enquanto isso, em outro canto da base, os cientistas Newton e Herman estão investigando o que está acontecendo com os kaijus. Eles percebem que os monstros estão ficando mais inteligentes, mais organizados. Newton tem uma ideia maluca: fazer um drift com uma parte do cérebro de um kaiju morto para tentar entender o que esses monstros estão pensando. É perigoso, mas ele tenta assim mesmo. E adivinha? Ele consegue. E o que ele descobre é sinistro. Os kaijus não são animais selvagens. São armas criadas por uma raça alienígena que vive do outro lado da fenda no oceano. Eles estão mandando esses monstros um por um para ir preparando a Terra para a invasão. Tipo um abre-alas para a chegada dos verdadeiros invasores. Enquanto tudo isso está acontecendo, os kaijus continuam atacando. 2 aparecem ao mesmo tempo e destroem os Jaegers que vão enfrentá-los. A situação está fora de controle. Não dá mais para ficar esperando. Pentecost sabe que precisa de todos os Jaegers disponíveis, então finalmente autoriza Raleigh e Mako a pilotarem juntos. Eles entram no Gypsy Danger e partem para a batalha. A conexão deles funciona e o robô volta à ativa com tudo. A luta vai ser dura, mas agora eles estão prontos para enfrentar o que vier. Gypsy Danger está de volta, com Raleigh e Mako no comando. Os 2 passaram no teste de conexão neural e estão prontos para meter a porrada nos kaijus. E, sinceramente, chega na hora certa, porque 2 monstros aparecem ao mesmo tempo e a coisa sai do controle geral. Lembra que só restaram 4 Jaegers? Então, 2 deles vão pro combate e tomam uma surra. Um deles é destruído na hora,
e o outro fica gravemente danificado. Os kaijus estão cada vez mais fortes, mais rápidos e pior. Agora eles têm estratégia. Tipo, não estão vindo aleatoriamente, eles estão coordenados, como se estivessem sendo guiados por alguém com cérebro. Não são só bichos bravos, são soldados obedecendo ordens. Enquanto isso, Newton, o cientista malucão, continua estudando o que descobriu quando fez o drift com o cérebro de um kaiju. Ele se conectou com a mente dos monstros e entendeu o plano. Os kaijus são feitos por alienígenas, uma espécie super evoluída que mora do outro lado da fenda. Esses aliens já destruíram outros planetas e agora querem transformar a Terra no próximo lar deles. Os kaijus são tipo batedores, enviados para preparar o terreno. O mais louco é que quando Newton se conectou com o cérebro do monstro, os alienígenas perceberam. Ou seja, agora eles também sabem quem ele é. Isso deixa tudo mais tenso, porque significa que os inimigos também podem se adaptar às estratégias dos humanos. É tipo um jogo de xadrez, só que com robôs gigantes e monstros. Misteriosamente, uma fenda para outra dimensão se abre no fundo do Oceano Pacífico. Desta fenda, brotam criaturas gigantescas, sedentas por destruição, que os seres humanos apelidaram de kaijus. Ninguém sabe exatamente o objetivo que cada uma dessas criaturas tem, mas o que o mundo presencia é uma devastação em massa de cidades e países inteiros. Todas as armas de defesa dos seres humanos foram usadas contra essas criaturas, mas nenhuma teve sucesso. Para revidar a altura desses terríveis monstros, foi criado então o projeto Niger, que são gigantescos robôs ligados, de forma neural, a 2 pilotos simultaneamente. Poucos homens eram compatíveis com o sistema Niger, e esses homens tornaram-se heróis na luta contra os kaijus. Quando um Niger conseguiu sua primeira vitória contra um kaiju, uma nova chama de esperança nasceu no coração de toda a humanidade. Mas, para que eles possam ter uma vitória real, é necessário achar uma forma de fechar a fenda que existe no fundo do oceano, de uma vez por todas, para que esses monstros não ameacem mais o planeta Terra. Imagina o seguinte: tá tudo normal no mundo, até que do nada, bum! Uma fenda gigante se abre lá no fundo do Oceano Pacífico. Mas não é uma fenda qualquer. É tipo um portal para outra dimensão. E adivinha o que sai de lá? Uns monstros gigantes, enormes mesmo, que ninguém nunca viu antes. A galera começa a chamar esses monstros de kaijus. No começo, o pessoal até acha que é só um bicho perdido, um ataque isolado. Mas não, eles continuam vindo, um atrás do outro, cada vez maiores e mais destrutivos. As cidades costeiras são as primeiras a sofrer. Os kaijus aparecem do nada e começam a quebrar tudo, destruir prédios, pontes, tudo mesmo. É um caos. Os governos do mundo inteiro tentam lutar contra eles. Jogam míssil, tanque, avião, tudo o que tem. Mas nada funciona. Os kaijus são fortes demais e parece que quanto mais o tempo passa, mais fortes eles ficam. Então, a humanidade pensa: ok, não dá para parar eles com armas normais. Vamos criar algo gigante também. Aí nasce o projeto Jaeger. Jaeger é o nome dos robôs gigantes que os humanos constroem para bater de frente com os kaijus. Eles são do tamanho dos monstros e são pilotados por 2 pessoas ao mesmo tempo. Por que 2? Porque controlar um bicho daquele tamanho com uma mente só é demais para qualquer ser humano. Então eles criam o sistema de ligação neural, onde 2 pilotos se conectam mentalmente e compartilham memórias, pensamentos e sentimentos para conseguir controlar o robô como se fosse o próprio corpo deles. Agora entra em cena o nosso personagem principal, Raleigh Beckett. Ele e o irmão dele, Yancey, são pilotos de um Jaeger chamado Gypsy Danger. Os dois são bons no que fazem e têm uma conexão forte, já que são irmãos e super próximos. Eles já enfrentaram kaijus antes e sobreviveram, então estão confiantes. Um dia eles recebem uma missão para enfrentar mais um monstro que está vindo destruir uma cidade. Eles vão com tudo, lutam, e até parece que vão ganhar. Mas o kaiju é mais forte do que esperavam. Durante a briga, Yancey morre, puxado do robô por uma das garras da criatura. Raleigh fica sozinho, ainda conectado mentalmente com a dor da morte do irmão, mas mesmo assim consegue pilotar o Jaeger sozinho e terminar a missão, meio na raça. Só que depois disso, ele não é mais o mesmo. Ele se sente culpado, triste, abalado e larga tudo, desaparece. Vai viver longe de tudo e de todos, trabalhando em construção, sem querer saber de Jaeger, de guerra, de nada. O cara tá quebrado por dentro.
Enquanto isso, o mundo continua sofrendo com os ataques dos kaijus. Eles não param de vir, e os robôs Jaeger começam a perder mais do que ganham. Os líderes mundiais acham que o projeto não funciona mais e começam a abandonar a ideia, apostando em construir um muro gigante ao redor das cidades. Só que spoiler, o muro também não segura os monstros. A situação tá ficando desesperadora. Os kaijus estão ficando mais fortes e mais frequentes. A humanidade tá quase sem opção. E é aí que o comandante do projeto Jaeger, Stacker Pentecost, resolve procurar Raleigh de novo. Ele sabe que Raleigh já foi um ótimo piloto e acha que ainda pode ajudar, mesmo depois de tudo. Lembra do Raleigh? Aquele piloto do Jaeger que perdeu o irmão e sumiu do mapa? Então, ele tá lá, trabalhando escondido num lugar meio esquecido, ajudando a construir um daqueles muros gigantes que os governos inventaram para tentar segurar os kaijus. Mas adivinha só? Não funciona. Um kaiju aparece, arrebenta o muro como se fosse papelão, e mostra que essa ideia de muro não serve para nada. Aí quem aparece de novo? Stacker Pentecost, o chefão do projeto Jaeger. Ele vai pessoalmente atrás do Raleigh. Chega lá e manda real. O mundo tá indo pro buraco, os Jaegers tá acabando, os kaijus tá vindo mais fortes que nunca, e a gente precisa de você. Raleigh até tenta recusar no começo, tá cheio de trauma, mas no fundo ele sabe que não pode ficar parado enquanto o planeta inteiro tá sendo destruído. Então ele aceita voltar. Agora o clima é outro. O projeto Jaeger não é mais aquela operação gigante espalhada pelo mundo todo. Tá tudo concentrado numa única base chamada Shatterdome, que fica em Hong Kong. Só restaram 4 Jaegers funcionando. 4. O negócio tá crítico. Quando Raleigh chega lá, ele encontra um monte de gente nova, mas tem uma pessoa que chama a atenção. Mako Mori. Ela trabalha com Pentecost, é super inteligente, centrada e tem um passado misterioso. Logo de cara, dá pra ver que ela e Raleigh têm alguma conexão, tipo, se entendem só no olhar. Aí vem a parte mais tensa. Raleigh precisa encontrar um novo copiloto, alguém com quem ele consiga se conectar mentalmente. E isso não é fácil, porque a ligação neural exige que as duas pessoas compartilhem emoções profundas. Não é só técnica, é sentimento. Eles fazem uns testes com vários candidatos, mas ninguém bate com ele. Até que Raleigh sugere que quer testar com a Mako. Pentecost, que é tipo um pai adotivo para ela, não gosta nada da ideia. Ele sabe que ela é boa, mas tem medo que ela se machuque. Só que não adianta. Raleigh insiste, Mako aceita e eles fazem o teste. O teste é intenso. Eles entram no drift, a tal ligação neural. E tudo parece dar certo. Até que memórias muito fortes da Mako começam a surgir. Ela revive o pior momento da vida dela. Quando era criança e um kaiju destruiu a cidade dela, matando todo mundo, e ela ficou sozinha no meio do caos, até Pentecost resgatar ela. A lembrança é tão forte que ela perde o controle dentro da simulação e quase ativa as armas do Jaeger por acidente. Depois disso, Pentecost diz: ela não tá pronta. Mas você vê no olho da Mako que ela quer lutar. E Raleigh também confia nela. Ele sabe que, apesar do susto, eles têm uma conexão forte. Enquanto isso, em outro canto da base, os cientistas Newton e Herman estão investigando o que está acontecendo com os kaijus. Eles percebem que os monstros estão ficando mais inteligentes, mais organizados. Newton tem uma ideia maluca: fazer um drift com uma parte do cérebro de um kaiju morto para tentar entender o que esses monstros estão pensando. É perigoso, mas ele tenta assim mesmo. E adivinha? Ele consegue. E o que ele descobre é sinistro. Os kaijus não são animais selvagens. São armas criadas por uma raça alienígena que vive do outro lado da fenda no oceano. Eles estão mandando esses monstros um por um para ir preparando a Terra para a invasão. Tipo um abre-alas para a chegada dos verdadeiros invasores. Enquanto tudo isso está acontecendo, os kaijus continuam atacando. 2 aparecem ao mesmo tempo e destroem os Jaegers que vão enfrentá-los. A situação está fora de controle. Não dá mais para ficar esperando. Pentecost sabe que precisa de todos os Jaegers disponíveis, então finalmente autoriza Raleigh e Mako a pilotarem juntos. Eles entram no Gypsy Danger e partem para a batalha. A conexão deles funciona e o robô volta à ativa com tudo. A luta vai ser dura, mas agora eles estão prontos para enfrentar o que vier. Gypsy Danger está de volta, com Raleigh e Mako no comando.
Os dois passaram no teste de conexão neural e estão prontos para meter a porrada nos kaijus. E, sinceramente, chega na hora certa, porque dois monstros aparecem ao mesmo tempo e a coisa sai do controle geral. Lembra que só restaram 4 Jaegers? Então, 2 deles vão pro combate e tomam uma surra. Um deles é destruído na hora, e o outro fica gravemente danificado. Os kaijus estão cada vez mais fortes, mais rápidos e pior. Agora eles têm estratégia. Tipo, não estão vindo aleatoriamente, eles estão coordenados, como se estivessem sendo guiados por alguém com cérebro. Não são só bichos bravos, são soldados obedecendo ordens. Enquanto isso, Newton, o cientista malucão, continua estudando o que descobriu quando fez o drift com o cérebro de um kaiju. Ele se conectou com a mente dos monstros e entendeu o plano. Os kaijus são feitos por alienígenas, uma espécie super evoluída que mora do outro lado da fenda. Esses aliens já destruíram outros planetas e agora querem transformar a Terra no próximo lar deles. Os kaijus são tipo batedores, enviados para preparar o terreno. O mais louco é que quando Newton se conectou com o cérebro do monstro, os alienígenas perceberam. Ou seja, agora eles também sabem quem ele é. Isso deixa tudo mais tenso, porque significa que os inimigos também podem se adaptar às estratégias dos humanos. É tipo um jogo de xadrez, só que com robôs gigantes e monstros. Misteriosamente, uma fenda para outra dimensão se abre no fundo do Oceano Pacífico. Desta fenda, brotam criaturas gigantescas, sedentas por destruição, que os seres humanos apelidaram de kaijus. Ninguém sabe exatamente o objetivo que cada uma dessas criaturas tem, mas o que o mundo presencia é uma devastação em massa de cidades e países inteiros. Todas as armas de defesa dos seres humanos foram usadas contra essas criaturas, mas nenhuma teve sucesso. Para revidar a altura desses terríveis monstros, foi criado então o projeto Niger, que são gigantescos robôs ligados, de forma neural, a 2 pilotos simultaneamente. Poucos homens eram compatíveis com o sistema Niger, e esses homens tornaram-se heróis na luta contra os kaijus. Quando um Niger conseguiu sua primeira vitória contra um kaiju, uma nova chama de esperança nasceu no coração de toda a humanidade. Mas, para que eles possam ter uma vitória real, é necessário achar uma forma de fechar a fenda que existe no fundo do oceano, de uma vez por todas, para que esses monstros não ameacem mais o planeta Terra. Imagina o seguinte, tá tudo normal no mundo, até que do nada, bum, uma fenda gigante se abre lá no fundo do Oceano Pacífico. Mas não é uma fenda qualquer. É tipo um portal para outra dimensão. E adivinha o que sai de lá? Uns monstros gigantes, enormes mesmo, que ninguém nunca viu antes. A galera começa a chamar esses monstros de kaijus. No começo, o pessoal até acha que é só um bicho perdido, um ataque isolado. Mas não, eles continuam vindo, um atrás do outro, cada vez maiores e mais destrutivos. As cidades costeiras são as primeiras a sofrer. Os kaijus aparecem do nada e começam a quebrar tudo, destruir prédios, pontes, tudo mesmo. É um caos. Os governos do mundo inteiro tentam lutar contra eles. Jogam míssil, tanque, avião, tudo o que tem. Mas nada funciona. Os kaijus são fortes demais e parece que quanto mais o tempo passa, mais fortes eles ficam. Então, a humanidade pensa: ok, não dá para parar eles com armas normais. Vamos criar algo gigante também. Aí nasce o projeto Jaeger. Jaeger é o nome dos robôs gigantes que os humanos constroem para bater de frente com os kaijus. Eles são do tamanho dos monstros e são pilotados por 2 pessoas ao mesmo tempo. Por que 2? Porque controlar um bicho daquele tamanho com uma mente só é demais para qualquer ser humano. Então eles criam o sistema de ligação neural, onde 2 pilotos se conectam mentalmente e compartilham memórias, pensamentos e sentimentos para conseguir controlar o robô como se fosse o próprio corpo deles. Agora entra em cena o nosso personagem principal, Raleigh Beckett. Ele e o irmão dele, Yancey, são pilotos de um Jaeger chamado Gypsy Danger. Os dois são bons no que fazem e têm uma conexão forte, já que são irmãos e super próximos. Eles já enfrentaram kaijus antes e sobreviveram, então estão confiantes. Um dia eles recebem uma missão para enfrentar mais um monstro que está vindo destruir uma cidade. Eles vão com tudo, lutam, e até parece que vão ganhar. Mas o kaiju é mais forte do que esperavam. Durante a briga, Yancey morre, puxado do robô por uma das garras da criatura. Raleigh fica sozinho, ainda conectado mentalmente com a dor da morte do irmão.
mas mesmo assim consegue pilotar o Jaeger sozinho e terminar a missão, meio na raça. Só que depois disso, ele não é mais o mesmo. Ele se sente culpado, triste, abalado e larga tudo, desaparece. Vai viver longe de tudo e de todos, trabalhando em construção, sem querer saber de Jaeger, de guerra, de nada. O cara tá quebrado por dentro. Enquanto isso, o mundo continua sofrendo com os ataques dos kaijus. Eles não param de vir, e os robôs Jaeger começam a perder mais do que ganham. Os líderes mundiais acham que o projeto não funciona mais e começam a abandonar a ideia, apostando em construir um muro gigante ao redor das cidades. Só que spoiler, o muro também não segura os monstros. A situação tá ficando desesperadora. Os kaijus estão ficando mais fortes e mais frequentes. A humanidade tá quase sem opção, e é aí que o comandante do projeto Jaeger, Stacker Pentecost, resolve procurar Halley de novo. Ele sabe que Raleigh já foi um ótimo piloto e acha que ainda pode ajudar, mesmo depois de tudo. Lembra do Halley? Aquele piloto do Jaeger que perdeu o irmão e sumiu do mapa? Então, ele tá lá, trabalhando escondido num lugar meio esquecido, ajudando a construir um daqueles muros gigantes que os governos inventaram para tentar segurar os kaijus. Mas adivinha só? Não funciona. Um kaiju aparece, arrebenta o muro como se fosse papelão, e mostra que essa ideia de muro não serve para nada. Aí quem aparece de novo? Stacker Pentecost, o chefão do projeto Jaeger. Ele vai pessoalmente atrás do Raleigh. Chega lá e manda real. O mundo tá indo pro buraco, os Jaegers tá acabando, os kaijus tá vindo mais fortes que nunca, e a gente precisa de você. Raleigh até tenta recusar no começo, tá cheio de trauma, mas no fundo ele sabe que não pode ficar parado enquanto o planeta inteiro tá sendo destruído. Então ele aceita voltar. Agora o clima é outro. O projeto Jaeger não é mais aquela operação gigante espalhada pelo mundo todo. Tá tudo concentrado numa única base chamada Shatterdome, que fica em Hong Kong. Só restaram 4 Jaegers funcionando. 4. O negócio tá crítico. Quando Raleigh chega lá, ele encontra um monte de gente nova, mas tem uma pessoa que chama a atenção. Mako Mori. Ela trabalha com Pentecost, é super inteligente, centrada e tem um passado misterioso. Logo de cara, dá pra ver que ela e Raleigh têm alguma conexão, tipo, se entendem só no olhar. Aí vem a parte mais tensa. Raleigh precisa encontrar um novo copiloto, alguém com quem ele consiga se conectar mentalmente. E isso não é fácil, porque a ligação neural exige que as duas pessoas compartilhem emoções profundas. Não é só técnica, é sentimento. Eles fazem uns testes com vários candidatos, mas ninguém bate com ele. Até que Raleigh sugere que quer testar com a Mako. Pentecost, que é tipo um pai adotivo para ela, não gosta nada da ideia. Ele sabe que ela é boa, mas tem medo que ela se machuque. Só que não adianta. Raleigh insiste, Mako aceita e eles fazem o teste. O teste é intenso. Eles entram no drift, a tal ligação neural. E tudo parece dar certo. Até que memórias muito fortes da Mako começam a surgir. Ela revive o pior momento da vida dela. Quando era criança e um kaiju destruiu a cidade dela, matando todo mundo, e ela ficou sozinha no meio do caos, até Pentecost resgatar ela. A lembrança é tão forte que ela perde o controle dentro da simulação e quase ativa as armas do Jaeger por acidente. Depois disso, Pentecost diz: ela não tá pronta. Mas você vê no olho da Mako que ela quer lutar. E Raleigh também confia nela. Ele sabe que, apesar do susto, eles têm uma conexão forte. Enquanto isso, em outro canto da base, os cientistas Newton e Herman estão investigando o que está acontecendo com os kaijus. Eles percebem que os monstros estão ficando mais inteligentes, mais organizados. Newton tem uma ideia maluca: fazer um drift com uma parte do cérebro de um kaiju morto para tentar entender o que esses monstros estão pensando. É perigoso, mas ele tenta assim mesmo. E adivinha? Ele consegue. E o que ele descobre é sinistro. Os kaijus não são animais selvagens. São armas criadas por uma raça alienígena que vive do outro lado da fenda no oceano. Eles estão mandando esses monstros um por um para ir preparando a Terra para a invasão. Tipo um abre-alas para a chegada dos verdadeiros invasores. Enquanto tudo isso está acontecendo, os kaijus continuam atacando. 2 aparecem ao mesmo tempo e destroem os Jaegers que vão enfrentá-los. A situação está fora de controle. Não dá mais para ficar esperando.
Pentecost sabe que precisa de todos os Jaegers disponíveis, então finalmente autoriza Raleigh e Mako a pilotarem juntos. Eles entram no Gypsy Danger e partem para a batalha. A conexão deles funciona e o robô volta à ativa com tudo. A luta vai ser dura, mas agora eles estão prontos para enfrentar o que vier. Gypsy Danger está de volta, com Raleigh e Mako no comando. Os dois passaram no teste de conexão neural e estão prontos para meter a porrada nos kaijus. E, sinceramente, chega na hora certa, porque dois monstros aparecem ao mesmo tempo e a coisa sai do controle geral. Lembra que só restaram 4 Jaegers? Então, 2 deles vão pro combate e tomam uma surra. Um deles é destruído na hora e o outro fica gravemente danificado. Os kaijus estão cada vez mais fortes, mais rápidos e pior. Agora eles têm estratégia. Tipo, não estão vindo aleatoriamente, eles estão coordenados, como se estivessem sendo guiados por alguém com cérebro. Não são só bichos bravos, são soldados obedecendo ordens. Enquanto isso, Newton, o cientista malucão, continua estudando o que descobriu quando fez o drift com o cérebro de um kaiju. Ele se conectou com a mente dos monstros e entendeu o plano. Os kaijus são feitos por alienígenas, uma espécie super evoluída que mora do outro lado da fenda. Esses aliens já destruíram outros planetas e agora querem transformar a Terra no próximo lar deles. Os kaijus são tipo batedores, enviados para preparar o terreno. O mais louco é que quando Newton se conectou com o cérebro do monstro, os alienígenas perceberam. Ou seja, agora eles também sabem quem ele é. Isso deixa tudo mais tenso, porque significa que os inimigos também podem se adaptar às estratégias dos humanos. É tipo um jogo de xadrez, só que com robôs gigantes e monstros. Misteriosamente, uma fenda para outra dimensão se abre no fundo do Oceano Pacífico. Desta fenda, brotam criaturas gigantescas, sedentas por destruição, que os seres humanos apelidaram de kaijus. Ninguém sabe exatamente o objetivo que cada uma dessas criaturas tem, mas o que o mundo presencia é uma devastação em massa de cidades e países inteiros. Todas as armas de defesa dos seres humanos foram usadas contra essas criaturas, mas nenhuma teve sucesso. Para revidar a altura desses terríveis monstros, foi criado então o projeto Niger, que são gigantescos robôs ligados, de forma neural, a 2 pilotos simultaneamente. Poucos homens eram compatíveis com o sistema Niger, e esses homens tornaram-se heróis na luta contra os kaijus. Quando um Niger conseguiu sua primeira vitória contra um kaiju, uma nova chama de esperança nasceu no coração de toda a humanidade. Mas, para que eles possam ter uma vitória real, é necessário achar uma forma de fechar a fenda que existe no fundo do oceano, de uma vez por todas, para que esses monstros não ameacem mais o planeta Terra. Imagina o seguinte, tá tudo normal no mundo, até que do nada, bum, uma fenda gigante se abre lá no fundo do Oceano Pacífico. Mas não é uma fenda qualquer. É tipo um portal para outra dimensão. E adivinha o que sai de lá? Uns monstros gigantes, enormes mesmo, que ninguém nunca viu antes. A galera começa a chamar esses monstros de kaijus. No começo, o pessoal até acha que é só um bicho perdido, um ataque isolado. Mas não, eles continuam vindo, um atrás do outro, cada vez maiores e mais destrutivos. As cidades costeiras são as primeiras a sofrer. Os kaijus aparecem do nada e começam a quebrar tudo, destruir prédios, pontes, tudo mesmo. É um caos. Os governos do mundo inteiro tentam lutar contra eles. Jogam míssil, tanque, avião, tudo o que tem. Mas nada funciona. Os kaijus são fortes demais e parece que quanto mais o tempo passa, mais fortes eles ficam. Então, a humanidade pensa: ok, não dá para parar eles com armas normais. Vamos criar algo gigante também. Aí nasce o projeto Jaeger. Jaeger é o nome dos robôs gigantes que os humanos constroem para bater de frente com os kaijus. Eles são do tamanho dos monstros e são pilotados por 2 pessoas ao mesmo tempo. Por que 2? Porque controlar um bicho daquele tamanho com uma mente só é demais para qualquer ser humano. Então eles criam o sistema de ligação neural, onde 2 pilotos se conectam mentalmente e compartilham memórias, pensamentos e sentimentos para conseguir controlar o robô como se fosse o próprio corpo deles. Agora entra em cena o nosso personagem principal, Raleigh Beckett. Ele e o irmão dele, Yancey, são pilotos de um Jaeger chamado Gypsy Danger. Os dois são bons no que fazem e têm uma conexão forte, já que são irmãos e super próximos.
Eles já enfrentaram kaijus antes e sobreviveram, então estão confiantes. Um dia eles recebem uma missão para enfrentar mais um monstro que está vindo destruir uma cidade. Eles vão com tudo, lutam, e até parece que vão ganhar. Mas o kaiju é mais forte do que esperavam. Durante a briga, Yancey morre, puxado do robô por uma das garras da criatura. Raleigh fica sozinho, ainda conectado mentalmente com a dor da morte do irmão, mas mesmo assim consegue pilotar o Jaeger sozinho e terminar a missão, meio na raça. Só que depois disso, ele não é mais o mesmo. Ele se sente culpado, triste, abalado e larga tudo, desaparece. Vai viver longe de tudo e de todos, trabalhando em construção, sem querer saber de Jaeger, de guerra, de nada. O cara tá quebrado por dentro. Enquanto isso, o mundo continua sofrendo com os ataques dos kaijus. Eles não param de vir e os robôs Jaeger começam a perder mais do que ganham. Os líderes mundiais acham que o projeto não funciona mais e começam a abandonar a ideia, apostando em construir um muro gigante ao redor das cidades. Só que spoiler, o muro também não segura os monstros. A situação tá ficando desesperadora. Os kaijus estão ficando mais fortes e mais frequentes. A humanidade tá quase sem opção. E é aí que o comandante do projeto Jaeger, Stacker Pentecost, resolve procurar Raleigh de novo. Ele sabe que Raleigh já foi um ótimo piloto e acha que ainda pode ajudar, mesmo depois de tudo. Lembra do Raleigh? Aquele piloto do Jaeger que perdeu o irmão e sumiu do mapa? Então, ele tá lá, trabalhando escondido num lugar meio esquecido, ajudando a construir um daqueles muros gigantes que os governos inventaram para tentar segurar os kaijus. Mas adivinha só? Não funciona. Um kaiju aparece, arrebenta o muro como se fosse papelão, e mostra que essa ideia de muro não serve para nada. Aí quem aparece de novo? Stacker Pentecost, o chefão do projeto Jaeger. Ele vai pessoalmente atrás do Raleigh. Chega lá e manda real. O mundo tá indo pro buraco, os Jaegers tá acabando, os kaijus tá vindo mais fortes que nunca, e a gente precisa de você. Raleigh até tenta recusar no começo, tá cheio de trauma, mas no fundo ele sabe que não pode ficar parado enquanto o planeta inteiro tá sendo destruído. Então ele aceita voltar. Agora o clima é outro. O projeto Jaeger não é mais aquela operação gigante espalhada pelo mundo todo. Tá tudo concentrado numa única base chamada Shatterdome, que fica em Hong Kong. Só restaram 4 Jaegers funcionando. 4. O negócio tá crítico. Quando Raleigh chega lá, ele encontra um monte de gente nova, mas tem uma pessoa que chama a atenção. Mako Mori. Ela trabalha com Pentecost, é super inteligente, centrada e tem um passado misterioso. Logo de cara, dá pra ver que ela e Raleigh têm alguma conexão, tipo, se entendem só no olhar. Aí vem a parte mais tensa. Raleigh precisa encontrar um novo copiloto, alguém com quem ele consiga se conectar mentalmente. E isso não é fácil, porque a ligação neural exige que as duas pessoas compartilhem emoções profundas. Não é só técnica, é sentimento. Eles fazem uns testes com vários candidatos, mas ninguém bate com ele. Até que Raleigh sugere que quer testar com a Mako. Pentecost, que é tipo um pai adotivo para ela, não gosta nada da ideia. Ele sabe que ela é boa, mas tem medo que ela se machuque. Só que não adianta. Raleigh insiste, Mako aceita e eles fazem o teste. O teste é intenso. Eles entram no drift, a tal ligação neural. E tudo parece dar certo. Até que memórias muito fortes da Mako começam a surgir. Ela revive o pior momento da vida dela. Quando era criança e um kaiju destruiu a cidade dela, matando todo mundo, e ela ficou sozinha no meio do caos, até Pentecost resgatar ela. A lembrança é tão forte que ela perde o controle dentro da simulação e quase ativa as armas do Jaeger por acidente. Depois disso, Pentecost diz: ela não tá pronta. Mas você vê no olho da Mako que ela quer lutar. E Raleigh também confia nela. Ele sabe que, apesar do susto, eles têm uma conexão forte. Enquanto isso, em outro canto da base, os cientistas Newton e Herman estão investigando o que está acontecendo com os kaijus. Eles percebem que os monstros estão ficando mais inteligentes, mais organizados. Newton tem uma ideia maluca: fazer um drift com uma parte do cérebro de um kaiju morto para tentar entender o que esses monstros estão pensando. É perigoso, mas ele tenta assim mesmo. E adivinha? Ele consegue. E o que ele descobre é sinistro. Os kaijus não são animais selvagens. São armas criadas por uma raça alienígena
que vive do outro lado da fenda no oceano. Eles estão mandando esses monstros um por um para ir preparando a Terra para a invasão. Tipo um abre-alas para a chegada dos verdadeiros invasores. Enquanto tudo isso está acontecendo, os kaijus continuam atacando. 2 aparecem ao mesmo tempo e destroem os Jaegers que vão enfrentá-los. A situação tá fora de controle. Não dá mais para ficar esperando. Pentecost sabe que precisa de todos os Jaegers disponíveis, então finalmente autoriza Raleigh e Mako a pilotarem juntos. Eles entram no Gypsy Danger e partem para a batalha. A conexão deles funciona e o robô volta à ativa com tudo. A luta vai ser dura, mas agora eles estão prontos para enfrentar o que vier. Gypsy Danger tá de volta, com Raleigh e Mako no comando. Os 2 passaram no teste de conexão neural e estão prontos para meter a porrada nos kaijus. E, sinceramente, chega na hora certa, porque 2 monstros aparecem ao mesmo tempo e a coisa sai do controle geral. Lembra que só restaram 4 Jaegers? Então, 2 deles vão pro combate e tomam uma surra. Um deles é destruído na hora e o outro fica gravemente danificado. Os kaijus estão cada vez mais fortes, mais rápidos e pior. Agora eles têm estratégia. Tipo, não estão vindo aleatoriamente, eles estão coordenados, como se estivessem sendo guiados por alguém com cérebro. Não são só bichos bravos, são soldados obedecendo ordens. Enquanto isso, Newton, o cientista malucão, continua estudando o que descobriu quando fez o drift com o cérebro de um kaiju. Ele se conectou com a mente dos monstros e entendeu o plano. Os kaijus são feitos por alienígenas, uma espécie super evoluída que mora do outro lado da fenda. Esses aliens já destruíram outros planetas e agora querem transformar a Terra no próximo lar deles. Os kaijus são tipo batedores, enviados para preparar o terreno. O mais louco é que quando Newton se conectou com o cérebro do monstro, os alienígenas perceberam. Ou seja, agora eles também sabem quem ele é. Isso deixa tudo mais tenso, porque significa que os inimigos também podem se adaptar às estratégias dos humanos. É tipo um jogo de xadrez, só que com robôs gigantes e monstros. Misteriosamente, uma fenda para outra dimensão se abre no fundo do Oceano Pacífico. Desta fenda, brotam criaturas gigantescas, sedentas por destruição, que os seres humanos apelidaram de kaijus. Ninguém sabe exatamente o objetivo que cada uma dessas criaturas tem, mas o que o mundo presencia é uma devastação em massa de cidades e países inteiros. Todas as armas de defesa dos seres humanos foram usadas contra essas criaturas, mas nenhuma teve sucesso. Para revidar a altura desses terríveis monstros, foi criado então o projeto Niger, que são gigantescos robôs ligados, de forma neural, a 2 pilotos simultaneamente. Poucos homens eram compatíveis com o sistema Niger, e esses homens tornaram-se heróis na luta contra os kaijus. Quando um Niger conseguiu sua primeira vitória contra um kaiju, uma nova chama de esperança nasceu no coração de toda a humanidade. Mas, para que eles possam ter uma vitória real, é necessário achar uma forma de fechar a fenda que existe no fundo do oceano, de uma vez por todas, para que esses monstros não ameacem mais o planeta Terra. Imagina o seguinte, tá tudo normal no mundo, até que do nada, BUM! Uma fenda gigante se abre lá no fundo do Oceano Pacífico. Mas não é uma fenda qualquer. É tipo um portal para outra dimensão. E adivinha o que sai de lá? Uns monstros gigantes, enormes mesmo, que ninguém nunca viu antes. A galera começa a chamar esses monstros de kaijus. No começo, o pessoal até acha que é só um bicho perdido, um ataque isolado. Mas não, eles continuam vindo, um atrás do outro, cada vez maiores e mais destrutivos. As cidades costeiras são as primeiras a sofrer. Os kaijus aparecem do nada e começam a quebrar tudo, destruir prédios, pontes, tudo mesmo. É um caos. Os governos do mundo inteiro tentam lutar contra eles. Jogam míssil, tanque, avião, tudo o que tem. Mas nada funciona. Os kaijus são fortes demais e parece que quanto mais o tempo passa, mais fortes eles ficam. Então, a humanidade pensa: ok, não dá para parar eles com armas normais. Vamos criar algo gigante também. Aí nasce o projeto Jaeger. Jaeger é o nome dos robôs gigantes que os humanos constroem para bater de frente com os kaijus. Eles são do tamanho dos monstros e são pilotados por 2 pessoas ao mesmo tempo. Por que 2? Porque controlar um bicho daquele tamanho com uma mente só é demais para qualquer ser humano. Então eles criam o sistema de ligação neural, onde 2 pilotos se conectam mentalmente e compartilham memórias,
pensamentos e sentimentos para conseguir controlar o robô como se fosse o próprio corpo deles. Agora entra em cena o nosso personagem principal, Raleigh Beckett. Ele e o irmão dele, Yancey, são pilotos de um Jaeger chamado Gypsy Danger. Os dois são bons no que fazem e têm uma conexão forte, já que são irmãos e super próximos. Eles já enfrentaram kaijus antes e sobreviveram, então estão confiantes. Um dia eles recebem uma missão para enfrentar mais um monstro que está vindo destruir uma cidade. Eles vão com tudo, lutam, e até parece que vão ganhar. Mas o kaiju é mais forte do que esperavam. Durante a briga, Yancey morre, puxado do robô por uma das garras da criatura. Raleigh fica sozinho, ainda conectado mentalmente com a dor da morte do irmão, mas mesmo assim consegue pilotar o Jaeger sozinho e terminar a missão, meio na raça. Só que depois disso, ele não é mais o mesmo. Ele se sente culpado, triste, abalado e larga tudo, desaparece. Vai viver longe de tudo e de todos, trabalhando em construção, sem querer saber de Jaeger, de guerra, de nada. O cara tá quebrado por dentro. Enquanto isso, o mundo continua sofrendo com os ataques dos kaijus. Eles não param de vir e os robôs Jaeger começam a perder mais do que ganham. Os líderes mundiais acham que o projeto não funciona mais e começam a abandonar a ideia, apostando em construir um muro gigante ao redor das cidades. Só que spoiler, o muro também não segura os monstros. A situação tá ficando desesperadora. Os kaijus estão ficando mais fortes e mais frequentes. A humanidade tá quase sem opção. E é aí que o comandante do projeto Jaeger, Stacker Pentecost, resolve procurar Raleigh de novo. Ele sabe que Raleigh já foi um ótimo piloto e acha que ainda pode ajudar, mesmo depois de tudo. Lembra do Raleigh? Aquele piloto do Jaeger que perdeu o irmão e sumiu do mapa? Então, ele tá lá, trabalhando escondido num lugar meio esquecido, ajudando a construir um daqueles muros gigantes que os governos inventaram para tentar segurar os kaijus. Mas adivinha só? Não funciona. Um kaiju aparece, arrebenta o muro como se fosse papelão, e mostra que essa ideia de muro não serve para nada. Aí quem aparece de novo? Stacker Pentecost, o chefão do projeto Jaeger. Ele vai pessoalmente atrás do Raleigh. Chega lá e manda real. O mundo tá indo pro buraco, os Jaegers tá acabando, os kaijus tá vindo mais fortes que nunca, e a gente precisa de você. Raleigh até tenta recusar no começo, tá cheio de trauma, mas no fundo ele sabe que não pode ficar parado enquanto o planeta inteiro tá sendo destruído. Então ele aceita voltar. Agora o clima é outro. O projeto Jaeger não é mais aquela operação gigante espalhada pelo mundo todo. Tá tudo concentrado numa única base chamada Shatterdome, que fica em Hong Kong. Só restaram 4 Jaegers funcionando. 4. O negócio tá crítico. Quando Raleigh chega lá, ele encontra um monte de gente nova, mas tem uma pessoa que chama a atenção. Mako Mori. Ela trabalha com Pentecost, é super inteligente, centrada e tem um passado misterioso. Logo de cara, dá pra ver que ela e Raleigh têm alguma conexão, tipo, se entendem só no olhar. Aí vem a parte mais tensa. Raleigh precisa encontrar um novo copiloto, alguém com quem ele consiga se conectar mentalmente. E isso não é fácil, porque a ligação neural exige que as duas pessoas compartilhem emoções profundas. Não é só técnica, é sentimento. Eles fazem uns testes com vários candidatos, mas ninguém bate com ele. Até que Raleigh sugere que quer testar com a Mako. Pentecost, que é tipo um pai adotivo para ela, não gosta nada da ideia. Ele sabe que ela é boa, mas tem medo que ela se machuque. Só que não adianta. Raleigh insiste, Mako aceita e eles fazem o teste. O teste é intenso. Eles entram no drift, a tal ligação neural. E tudo parece dar certo. Até que memórias muito fortes da Mako começam a surgir. Ela revive o pior momento da vida dela. Quando era criança e um kaiju destruiu a cidade dela, matando todo mundo, e ela ficou sozinha no meio do caos, até Pentecost resgatar ela. A lembrança é tão forte que ela perde o controle dentro da simulação e quase ativa as armas do Jaeger por acidente. Depois disso, Pentecost diz: ela não tá pronta. Mas você vê no olho da Mako que ela quer lutar. E Raleigh também confia nela. Ele sabe que, apesar do susto, eles têm uma conexão forte. Enquanto isso, em outro canto da base, os cientistas Newton e Herman estão investigando o que está acontecendo com os kaijus. Eles percebem que os monstros estão ficando mais inteligentes,
mais organizados. Newton tem uma ideia maluca: fazer um drift com uma parte do cérebro de um kaiju morto para tentar entender o que esses monstros estão pensando. É perigoso, mas ele tenta assim mesmo. E adivinha? Ele consegue. E o que ele descobre é sinistro. Os kaijus não são animais selvagens. São armas criadas por uma raça alienígena que vive do outro lado da fenda no oceano. Eles estão mandando esses monstros um por um para ir preparando a Terra para a invasão. Tipo um abre-alas para a chegada dos verdadeiros invasores. Enquanto tudo isso está acontecendo, os kaijus continuam atacando. 2 aparecem ao mesmo tempo e destroem os Jaegers que vão enfrentá-los. A situação está fora de controle. Não dá mais para ficar esperando. Pentecost sabe que precisa de todos os Jaegers disponíveis, então finalmente autoriza Raleigh e Mako a pilotarem juntos. Eles entram no Gypsy Danger e partem para a batalha. A conexão deles funciona e o robô volta à ativa com tudo. A luta vai ser dura, mas agora eles estão prontos para enfrentar o que vier. Gypsy Danger está de volta, com Raleigh e Mako no comando. Os 2 passaram no teste de conexão neural e estão prontos para meter a porrada nos kaijus. E, sinceramente, chega na hora certa, porque 2 monstros aparecem ao mesmo tempo e a coisa sai do controle geral. Lembra que só restaram 4 Jaegers? Então, 2 deles vão pro combate e tomam uma surra. Um deles é destruído na hora e o outro fica gravemente danificado. Os kaijus estão cada vez mais fortes, mais rápidos e pior. Agora eles têm estratégia. Tipo, não estão vindo aleatoriamente, eles estão coordenados, como se estivessem sendo guiados por alguém com cérebro. Não são só bichos bravos, são soldados obedecendo ordens. Enquanto isso, Newton, o cientista malucão, continua estudando o que descobriu quando fez o drift com o cérebro de um kaiju. Ele se conectou com a mente dos monstros e entendeu o plano. Os kaijus são feitos por alienígenas, uma espécie super evoluída que mora do outro lado da fenda. Esses aliens já destruíram outros planetas e agora querem transformar a Terra no próximo lar deles. Os kaijus são tipo batedores, enviados para preparar o terreno. O mais louco é que quando Newton se conectou com o cérebro do monstro, os alienígenas perceberam. Ou seja, agora eles também sabem quem ele é. Isso deixa tudo mais tenso, porque significa que os inimigos também podem se adaptar às estratégias dos humanos. É tipo um jogo de xadrez, só que com robôs gigantes e monstros. Misteriosamente, uma fenda para outra dimensão se abre no fundo do Oceano Pacífico. Desta fenda, brotam criaturas gigantescas, sedentas por destruição, que os seres humanos apelidaram de kaijus. Ninguém sabe exatamente o objetivo que cada uma dessas criaturas tem, mas o que o mundo presencia é uma devastação em massa de cidades e países inteiros. Todas as armas de defesa dos seres humanos foram usadas contra essas criaturas, mas nenhuma teve sucesso. Para revidar a altura desses terríveis monstros, foi criado então o projeto Niger, que são gigantescos robôs ligados, de forma neural, a 2 pilotos simultaneamente. Poucos homens eram compatíveis com o sistema Niger, e esses homens tornaram-se heróis na luta contra os kaijus. Quando um Niger conseguiu sua primeira vitória contra um kaiju, uma nova chama de esperança nasceu no coração de toda a humanidade. Mas, para que eles possam ter uma vitória real, é necessário achar uma forma de fechar a fenda que existe no fundo do oceano, de uma vez por todas, para que esses monstros não ameacem mais o planeta Terra. Imagina o seguinte: tá tudo normal no mundo, até que do nada, bum! Uma fenda gigante se abre lá no fundo do Oceano Pacífico. Mas não é uma fenda qualquer. É tipo um portal para outra dimensão. E adivinha o que sai de lá? Uns monstros gigantes, enormes mesmo, que ninguém nunca viu antes. A galera começa a chamar esses monstros de kaijus. No começo, o pessoal até acha que é só um bicho perdido, um ataque isolado. Mas não, eles continuam vindo, um atrás do outro, cada vez maiores e mais destrutivos. As cidades costeiras são as primeiras a sofrer. Os kaijus aparecem do nada e começam a quebrar tudo, destruir prédios, pontes, tudo mesmo. É um caos. Os governos do mundo inteiro tentam lutar contra eles. Jogam míssil, tanque, avião, tudo o que tem. Mas nada funciona. Os kaijus são fortes demais e parece que quanto mais o tempo passa, mais fortes eles ficam. Então, a humanidade pensa: ok, não dá para parar eles com armas normais. Vamos criar algo gigante também. Aí nasce o Projeto Jaeger.
Jaeger é o nome dos robôs gigantes que os humanos constroem para bater de frente com os kaijus. Eles são do tamanho dos monstros e são pilotados por 2 pessoas ao mesmo tempo. Por que 2? Porque controlar um bicho daquele tamanho com uma mente só é demais para qualquer ser humano. Então eles criam o sistema de ligação neural, onde 2 pilotos se conectam mentalmente e compartilham memórias, pensamentos e sentimentos para conseguir controlar o robô como se fosse o próprio corpo deles. Agora entra em cena o nosso personagem principal, Raleigh Beckett. Ele e o irmão dele, Yancey, são pilotos de um Jaeger chamado Gypsy Danger. Os dois são bons no que fazem e têm uma conexão forte, já que são irmãos e super próximos. Eles já enfrentaram kaijus antes e sobreviveram, então estão confiantes. Um dia eles recebem uma missão para enfrentar mais um monstro que está vindo destruir uma cidade. Eles vão com tudo, lutam, e até parece que vão ganhar. Mas o kaiju é mais forte do que esperavam. Durante a briga, Yancey morre, puxado do robô por uma das garras da criatura. Raleigh fica sozinho, ainda conectado mentalmente com a dor da morte do irmão, mas mesmo assim consegue pilotar o Jaeger sozinho e terminar a missão, meio na raça. Só que depois disso, ele não é mais o mesmo. Ele se sente culpado, triste, abalado e larga tudo, desaparece. Vai viver longe de tudo e de todos, trabalhando em construção, sem querer saber de Jaeger, de guerra, de nada. O cara tá quebrado por dentro. Enquanto isso, o mundo continua sofrendo com os ataques dos kaijus. Eles não param de vir, e os robôs Jaeger começam a perder mais do que ganham. Os líderes mundiais acham que o projeto não funciona mais e começam a abandonar a ideia, apostando em construir um muro gigante ao redor das cidades. Só que spoiler, o muro também não segura os monstros. A situação tá ficando desesperadora. Os kaijus estão ficando mais fortes e mais frequentes. A humanidade está quase sem opção, e é aí que o comandante do projeto Jaeger, Stacker Pentecost, resolve procurar Raleigh de novo. Ele sabe que Raleigh já foi um ótimo piloto e acha que ainda pode ajudar, mesmo depois de tudo. Lembra do Raleigh? Aquele piloto do Jaeger que perdeu o irmão e sumiu do mapa? Então, ele tá lá, trabalhando escondido num lugar meio esquecido, ajudando a construir um daqueles muros gigantes que os governos inventaram para tentar segurar os kaijus. Mas adivinha só? Não funciona. Um kaiju aparece, arrebenta o muro como se fosse papelão, e mostra que essa ideia de muro não serve para nada. Aí quem aparece de novo? Stacker Pentecost, o chefão do projeto Jaeger. Ele vai pessoalmente atrás do Raleigh. Chega lá e manda real. O mundo tá indo pro buraco. Os Jaegers tá acabando, os kaijus tá vindo mais fortes que nunca, e a gente precisa de você. Raleigh até tenta recusar no começo, tá cheio de trauma, mas no fundo ele sabe que não pode ficar parado enquanto o planeta inteiro tá sendo destruído. Então ele aceita voltar. Agora o clima é outro. O projeto Jaeger não é mais aquela operação gigante espalhada pelo mundo todo. Tá tudo concentrado numa única base chamada Shatterdome, que fica em Hong Kong. Só restaram 4 Jaegers funcionando. 4. O negócio tá crítico. Quando Raleigh chega lá, ele encontra um monte de gente nova, mas tem uma pessoa que chama a atenção. Mako Mori. Ela trabalha com Pentecost, é super inteligente, centrada e tem um passado misterioso. Logo de cara, dá pra ver que ela e Raleigh têm alguma conexão, tipo, se entendem só no olhar. Aí vem a parte mais tensa. Raleigh precisa encontrar um novo copiloto, alguém com quem ele consiga se conectar mentalmente. E isso não é fácil, porque a ligação neural exige que as 2 pessoas compartilhem emoções profundas. Não é só técnica, é sentimento. Eles fazem uns testes com vários candidatos, mas ninguém bate com ele. Até que Raleigh sugere que quer testar com a Mako. Pentecost, que é tipo um pai adotivo para ela, não gosta nada da ideia. Ele sabe que ela é boa, mas tem medo que ela se machuque. Só que não adianta. Raleigh insiste, Mako aceita e eles fazem o teste. O teste é intenso. Eles entram no drift, a tal ligação neural. E tudo parece dar certo. Até que memórias muito fortes da Mako começam a surgir. Ela revive o pior momento da vida dela. Quando era criança e um kaiju destruiu a cidade dela, matando todo mundo, e ela ficou sozinha no meio do caos, até Pentecost resgatar ela. A lembrança é tão forte que ela perde o controle dentro da simulação e quase ativa as armas do Jaeger por acidente.
Depois disso, Pentecoste diz: ela não tá pronta. Mas você vê no olho da Mako que ela quer lutar. E Raleigh também confia nela. Ele sabe que, apesar do susto, eles têm uma conexão forte. Enquanto isso, em outro canto da base, os cientistas Newton e Herman estão investigando o que está acontecendo com os kaijus. Eles percebem que os monstros estão ficando mais inteligentes, mais organizados. Newton tem uma ideia maluca: fazer um drift com uma parte do cérebro de um kaiju morto para tentar entender o que esses monstros estão pensando. É perigoso, mas ele tenta assim mesmo. E adivinha? Ele consegue. E o que ele descobre é sinistro. Os kaijus não são animais selvagens. São armas criadas por uma raça alienígena que vive do outro lado da fenda no oceano. Eles estão mandando esses monstros um por um para ir preparando a Terra para a invasão. Tipo um abre alas para a chegada dos verdadeiros invasores. Enquanto tudo isso está acontecendo, os kaijus continuam atacando. 2 aparecem ao mesmo tempo e destroem os Jaegers que vão enfrentá-los. A situação está fora de controle. Não dá mais para ficar esperando. Pentecoste sabe que precisa de todos os Jaegers disponíveis, então finalmente autoriza Raleigh e Mako a pilotarem juntos. Eles entram no Gypsy Danger e partem para a batalha. A conexão deles funciona e o robô volta à ativa com tudo. A luta vai ser dura, mas agora eles estão prontos para enfrentar o que vier. Gypsy Danger está de volta, com Raleigh e Mako no comando. Os 2 passaram no teste de conexão neural e estão prontos para meter a porrada nos kaijus. E, sinceramente, chega na hora certa, porque 2 monstros aparecem ao mesmo tempo e a coisa sai do controle geral. Lembra que só restaram 4 Jaegers? Então, 2 deles vão pro combate e tomam uma surra. Um deles é destruído na hora, e o outro fica gravemente danificado. Os kaijus estão cada vez mais fortes, mais rápidos e pior. Agora eles têm estratégia. Tipo, não estão vindo aleatoriamente, eles estão coordenados, como se estivessem sendo guiados por alguém com cérebro. Não são só bichos bravos, são soldados obedecendo ordens. Enquanto isso, Newton, o cientista malucão, continua estudando o que descobriu quando fez o drift com o cérebro de um kaiju. Ele se conectou com a mente dos monstros e entendeu o plano. Os kaijus são feitos por alienígenas, uma espécie super evoluída que mora do outro lado da fenda. Esses aliens já destruíram outros planetas e agora querem transformar a Terra no próximo lar deles. Os kaijus são tipo batedores, enviados para preparar o terreno. O mais louco é que quando Newton se conectou com o cérebro do monstro, os alienígenas perceberam. Ou seja, agora eles também sabem quem ele é. Isso deixa tudo mais tenso, porque significa que os inimigos também podem se adaptar às estratégias dos humanos. É tipo um jogo de xadrez, só que com robôs gigantes e monstros. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.